Saudações a todos, bem-vindos ao Mundo G-Farmaco e hoje vamos dar continuidade à introdução à toxicologia. Nessa segunda parte, vou trazer alguns dados estatísticos e alguns conceitos. Iniciando com a estatística, a gente pode encontrar uma fonte, na verdade, bem interessante, que é o Cinetox, Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. Lá a gente encontra inúmeras tabelas, eu escolhi a tabela 3, e na tabela 3 a gente tem uma coluna com agente intoxicante, com número de casos, número de óbitos e porcentagem de letalidade. Então, vendo essa tabela, uma pergunta que pode ser formulada é: qual o principal agente causador de intoxicação? Se a gente observar a tabela, olhar aqui o número de casos, a gente vai cair aqui nessa primeira linha, a linha dos medicamentos, onde a gente tem mais de 20 mil casos aí por ano aqui no Brasil. Ainda a gente pode fazer essa outra pergunta: qual o agente causador de intoxicação com maior letalidade? E a gente cai aqui na segunda linha, os agrotóxicos, com uma porcentagem de letalidade de 2,39. Esse valor é encontrado com a relação que é feita entre esse valor de número de casos e o número de óbitos. E a gente tem essa porcentagem de letalidade. Então é possível observar que esse é o valor que supera todos os outros dessa coluna. Agora, os dados do Cinetox podem não ser os dados mais recentes, e aí para a gente encontrar dados mais recentes, a gente pode consultar o quê? O Centro de Informação e Assistência Toxicológica relacionado ao seu estado. Eu particularmente estou acessando aqui o Ciatox SC, e lá sim a gente encontra, como é o caso aqui dessa tabela, que é uma tabela referente aí a 2022, publicado em 2023. Então a gente tem também aqui os agentes intoxicantes e o destaque, o mesmo que aconteceu a nível nacional, o número de casos de maior destaque vai para os medicamentos, 7 mil aí casos. Depois a gente pode observar algumas particularidades, como é o caso aqui de animais peçonhentos, venenosos. Tem vários animais, e em Santa Catarina não são as serpentes que se destacam, mas sim as aranhas. E a gente tem esse número aqui elevado, e vale a pena destacar que na região sul, não só Santa Catarina, a gente tem muitos casos aí da aranha marrom. Indo agora então para os conceitos, temos o primeiro, que é a toxicologia, o estudo dos efeitos adversos das substâncias químicas sobre organismos vivos, e também é conhecida como a toxicologia, a ciência dos venenos. O que é um veneno então? É uma substância química, uma mistura de substâncias químicas que provoca a intoxicação ou a morte com baixas doses. E aí a gente também lembra de vários animais que produzem venenos, e aí eles produzem com uma função de autodefesa, de predação. Na primeira parte da introdução à toxicologia, eu citei o grupo ali de sapos ponta de flechas, que são sapinhos bem coloridos, uma cor bem chamativa, e que produzem venenos que são utilizados por indígenas ali para colocar em pontas de flecha, em pontas de dardos, tal, para caça. Aqui, para fugir também da questão aí mais conhecida, serpentes, aranhas, escorpiões, eu coloquei essa pergunta, não sei se alguém já se fez, será que existe algum lagarto venenoso? Na verdade, a maioria dos lagartos, a grande maioria, não é, mas a gente tem sim, que é esse lagarto aqui da figura, conhecido como monstro de Gila. Então ele produz, ele tem ali a produção de veneno nas glândulas ali mandibulares. Então quando ele pinça e morde ali a presa, ele acaba então liberando esse veneno. Então eu trouxe aqui por causa dessa raridade, poucos lagartos são venenosos, esse é um exemplo, e também trouxe porque a partir do estudo do veneno desse lagarto também, aí outras substâncias do trato digestivo dele, é que se chegou a um medicamento chamado exenatida, que é um medicamento utilizado aí para diabetes. Então, junto com esse medicamento, a gente tem outros do grupo, como a liraglutida, que também podem ser utilizados aí para obesidade. Então é interessante esse caso, esse não é um único, a gente tem vários exemplos de estudos de venenos, de substâncias produzidas por animais, ou plantas que deram resultado aí em algum medicamento. Um outro termo importante
Droga. Droga é qualquer substância natural ou sintética capaz de alterar as funções normais e habituais do ser que, ao ser introduzida no organismo, produz alterações de seu estado psíquico ou físico. Então, quando a gente escuta droga, normalmente, né, a gente lembra de drogas de abuso, como maconha, como crack, heroína e assim vai. Mas a gente também tem, né, aí as substâncias encontradas no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a cafeína aí no café, né? O açúcar em vários alimentos e também medicamentos, né? Então, tudo isso se enquadraria aí nesse termo droga. Antídoto. Antídoto, um outro termo de grande destaque dentro da toxicologia, a gente capaz de antagonizar os efeitos tóxicos de substâncias. Infelizmente, a gente não tem antídoto para todos os tipos de intoxicação. E aqui eu trago alguns exemplos. Né? Um exemplo famoso é o soro antiofídico, utilizado aí para o combate a inúmeras serpentes, e a gente tem uma especificidade, né? Cada soro aí vai combater ali a situação relacionada a uma espécie específica, né? Ou se não a um gênero de serpente. A gente tem ali um outro antídoto que é a atropina. Esse medicamento ele serve para intoxicação por agrotóxicos do grupo dos carbamatos, dos organofosforados. E aqui eu vou destacar, né, uma situação que era bastante comum, infelizmente ainda acontece, que é a intoxicação intencional de animais, né, aí que estão na rua, tal, na vizinhança, intoxicação de cães, gatos, por um veneno chamado chumbinho, que é um carbamato. Então, infelizmente isso, né, como eu falei, ainda acontece nos dias de hoje. Ele é proibido, já foi uma droga, aí uma substância de uso liberado no Brasil, né, mas foi proibido. E aí esse chumbinho, tá, quando o animal se intoxica ou uma pessoa tenta suicídio, tal, a gente tem a atropina como o melhor, como o antídoto mais indicado. Tá? Depois a gente tem a vitamina K, que é uma vitamina aí relacionada com a coagulação. Ela favorece, né, aí a formação de fatores de coagulação. Ela vai ser usada em situação onde a gente tem, por exemplo, raticidas que têm substância anticoagulante. Então, nesse caso, né, ela funcionaria muito bem, vai antagonizar esse efeito anticoagulante. Ainda a gente tem o azul de metileno, que é um corante, né, muito usado em histologia, mas que também pode ser usado em intoxicação aí até por cianureto, tal, né, que leva aí a uma dificuldade de oxigenação no tecido tal. Então o azul de metileno, se dado a tempo, na dose correta, pode ajudar aí a antagonizar a intoxicação. A gente tem ainda então o conceito intoxicação, a manifestação dos efeitos tóxicos, conjunto de sinais e sintomas que evidenciam o efeito nocivo produzido pela interação do agente químico com o organismo. E a gente tem a classificação das intoxicações agudas ou crônicas. A gente pode ter intencionais, aqui a gente tem homicídio, suicídio, eu peguei um exemplo de cada. Um exemplo famoso aqui relacionado, né, à tentativa de assassinato foi aqui o caso do Viktor Yushchenko, que foi um candidato aí à presidência da Ucrânia lá em 2004, tentaram, né, assassinar ele, o veneno não matou, mas levou uma alteração bastante visível aqui no rosto dele. Né? Então, esse é um exemplo, né, de situação intencional, né, tentativa de assassinato. Uma outra situação que a gente tem aí famosa é o massacre de Jonestown, que foi, né, aí uma situação onde mais de 900 pessoas morreram numa espécie de suicídio coletivo. Nem todos que morreram aqui se suicidaram, na verdade, isso orientados por um líder religioso chamado Jim Jones. Né? Então, é um caso bastante famoso, tá? Onde ele colocou ali no refresco, no suco, e pediu para as pessoas tomarem, tá? Falando que tomando vocês vão morrer, mas vão para uma vida melhor, tal, essa história toda. Então, né, aqui chocou, né, aí o mundo esse caso, né, tinha crianças, mulheres, tal, né, aí, né, nesse número elevado aí de pessoas que cometeram suicídio. Quais as substâncias, né, que foram utilizadas para cada um desses casos? Então eu tenho, né, lá no final a resposta para essa pergunta.
Dentro ainda das intoxicações agudas e crônicas, a gente tem as acidentais. Doméstica, por exemplo, uma criança mexendo no material de limpeza, depois ingerindo. As relacionadas ao trabalho, por exemplo, um agricultor pulverizando um agrotóxico na lavoura, sem equipamento de proteção. E saindo aqui das intoxicações agudas ou crônicas, um outro termo que vale a pena destacar é a dose letal 50, que é a dose que se pressupõe irá causar a morte de 50% da população investigada. Isso é uma projeção, né? E aí a gente tem, né, na verdade a tradução aqui é a dose que leva o cara a morrer, né? A dose letal. Então nós temos uma tabela onde tem várias substâncias e observamos aqui ó, que as duas primeiras, né, essas duas primeiras toxinas é que tem um valor aqui, uma dose mais baixa, ou seja, tá, são as mais potentes. Então a primeira aqui é a toxina botulínica, que né, para matar um indivíduo bastam 0,0003 microgramas por quilo. Né? Vejam que outra droga bastante famosa, que é o cianeto, né, é 10.000 microgramas por quilo, é um valor bem superior. Então, quer dizer, a toxina botulínica é muito potente. E eu coloquei essa pergunta: qual a quantidade total, né, de toxina botulínica para matar uma pessoa de 70 quilos? Né? Então, no final, trago a resposta também. A gente ainda tem as fases de intoxicação, fase de exposição, né, que então o indivíduo ali tem a exposição através da via aérea, né, através da boca, pele, né, por quanto tempo, então a fase de exposição. Depois a gente tem a fase toxicocinética, que tem a ver com absorção, distribuição, biotransformação, excreção do medicamento. No caso aqui, né, um exemplo, mas poderia ser qualquer agente intoxicante. E depois a gente tem a fase tóxico-dinâmica, onde a gente tem a interação, né, com o local de ação, as proteínas, né, o sítio de ação, que vão gerar, então, a partir dessa interação, sinais e sintomas. Né, a fase aqui clínica, a fase da intoxicação. Né. Depois a gente tem o sinal e sintoma, que é o destaque aí dessa fase clínica, né, onde nós temos o sinal, que é aquilo que é perceptível pelo profissional através de seus sentidos naturais. Por exemplo, né, a gente observa as mãos aqui manchadas, ou a pupila, né, aqui dilatada, ou ainda essas marcas aqui que lembram, né, alguma picada, tal. Então, isso são sinais, são visíveis. E aí a gente tem os sintomas, onde, né, são manifestações subjetivas percebidas pelo paciente e relatadas ao profissional. Né? Então a gente tem como exemplo dor no peito, qualquer outro tipo de dor, né, o cansaço, né, a prurido, né, que é a coceira. Então, né, isso, os sintomas. Então, com relação aos conceitos, eram esses. Né? A gente normalmente terminaríamos nesse slide, né, as referências, mas nessa aula eu resolvi colocar no final as perguntas com as respostas. Algumas respostas já foram dadas, outras não. Então vamos lá. Primeira, qual o principal agente causador de intoxicação? Medicamento. 2. Qual o agente causador de intoxicação com maior letalidade? Agrotóxico. 3. Existe algum lagarto venenoso? Sim, o monstro de Gila. Quais foram as substâncias usadas lá naqueles casos de intoxicação intencional? Então a gente tem atentado contra o político Viktor Yushchenko, a dioxina 2,3,7,8 tetracloro de benzo paradioxina, né? Conhecida pela sigla TCDD. No massacre de Jonestown, aquele suicídio coletivo, o cianeto. Depois, qual a quantidade total de toxina botulínica para matar uma pessoa? Então a gente pega na tabela a dose letal, que está aqui expressa nessas unidades, microgramas por quilo, e o peso médio ali de uma pessoa, 70 quilos. A gente pegar então um e multiplicar pelo outro, a gente chega a esse valor, 0,00210 microgramas. Então vejam só, né? O valor baixíssimo, a gente não está nem na escala de miligramas. Isso mostra que a toxina botulínica é realmente muito potente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Agradeço, né, aí a visualização, né, e logo postarei, né, novas aulas. Obrigado!